A estabilidade arquitetônica é a base do nosso ambiente construído, desempenhando um papel fundamental em como os edifícios funcionam e se mantêm ao longo do tempo. Quando arquitetos e construtores focam na resistência da estrutura durante o planejamento e a construção, garantem que os edifícios suportem diferentes cargas, como condições climáticas, terremotos e desgaste diário. Essa atenção cuidadosa não só protege a segurança dos usuários, mas também contribui para um desenvolvimento sustentável a longo prazo. Um edifício bem projetado pode durar gerações, reduzindo a necessidade de reparos ou reformas caras. Além disso, a estabilidade pode aumentar a atratividade estética do edifício, pois um espaço bem construído geralmente apresenta linhas claras e materiais duráveis. Seja um arranha-céu imponente ou uma casa aconchegante, os princípios da estabilidade arquitetônica orientam cada decisão tomada durante sua criação. Portanto, da próxima vez que você admirar um belo edifício, lembre-se de que sua durabilidade é resultado do trabalho cuidadoso de arquitetos que priorizam a resistência da estrutura. O pátio do Museu Bob Marley é um lugar vibrante, onde visitantes de todos os tipos se reúnem para celebrar o espírito da lenda do reggae, Bob Marley. Localizado em Kingston, Jamaica, este museu é mais do que uma coleção de lembranças. É o espaço onde Marley compôs algumas de suas músicas mais icônicas, que falam sobre amor e unidade, temas que definem seu legado. Enquanto os fãs passeiam pelo pátio, eles compartilham experiências e histórias, conectando-se com as poderosas mensagens de músicas como One Love e No Woman, No Cry. O ar vibra com um senso de comunidade, e você pode até ouvir alguém cantarolando uma melodia familiar enquanto caminha. Este lugar captura a essência de Marley, onde cada canto sussurra histórias de sua vida e seu impacto revolucionário na música e na cultura. Entrar nesse pátio não é apenas visitar um museu, é um convite para sentir a alegria e a energia de sua mensagem de paz e união. Seja você um fã dedicado ou alguém que está conhecendo sua música pela primeira vez, a experiência promete ser inesquecível. Você sabia que a saliva ferve a uma temperatura surpreendente? Estudos mostraram que a temperatura de ebulição da saliva humana é 3 vezes maior do que a da água. Embora geralmente consideremos a saliva apenas como umidade na boca, ela desempenha um papel importante na digestão e na saúde geral. A saliva não é apenas água, é uma mistura complexa que contém enzimas, eletrólitos e proteínas. Ao ser aquecida, sua composição única eleva significativamente a temperatura de ebulição. Essa característica incrível significa que a saliva pode suportar temperaturas mais altas antes de evaporar, o que pode ser importante para alguns processos biológicos. Essa notável propriedade ajuda a explicar como nossos corpos se adaptam e mantêm a funcionalidade mesmo em condições extremas. Então, da próxima vez que você pensar na saliva, lembre-se de todas essas características surpreendentes e de como elas contribuem para a nossa saúde. Prepare-se para se surpreender com as propriedades curativas do açúcar. Quando você pensa em açúcar, provavelmente vem à mente doces e sobremesas. Mas você sabia que o açúcar pode desempenhar um papel importante na cicatrização de feridas abertas? Este incrível remédio funciona porque o açúcar absorve a umidade da ferida, criando um ambiente seco onde as bactérias têm dificuldade em sobreviver. Com menos bactérias, seu corpo pode se concentrar na cicatrização, em vez de lutar contra infecções. As pessoas usam açúcar para tratar pequenos ferimentos há muitos anos, e ele também está chamando a atenção da medicina moderna. Basta polvilhar um pouco de açúcar na ferida, cobri-la com um curativo e deixar que ele faça suas maravilhas. Isso pode ajudar a reduzir a dor e acelerar o processo de cicatrização. Então, da próxima vez que você tiver um pequeno corte ou arranhão, pense 2 vezes antes de pegar o antisséptico. Talvez um simples ingrediente da cozinha seja a chave para uma recuperação mais rápida. Acredite ou não, mas em Madagascar, mulheres grávidas não podem usar chapéus. Essa regra surpreendente está ligada a crenças culturais sobre gravidez e proteção. Muitos locais acreditam que usar chapéu durante a gestação pode trazer má sorte ou prejudicar o bebê. Em vez disso, recomenda-se que as mulheres usem roupas tradicionais que simbolizam pureza e saúde. Essa tradição tem raízes profundas na cultura de Madagascar, onde símbolos e práticas espirituais são importantes no dia a dia. A proibição de chapéus é apenas um exemplo de como os costumes podem variar pelo mundo. Embora alguns possam achar essa restrição estranha, ela destaca a incrível diversidade de crenças sobre gravidez e maternidade.
O que você acha dessa tradição única? Isso realmente nos faz pensar sobre quantos outros costumes fascinantes existem em diferentes culturas. O que aconteceu com Hemingway após o acidente de avião? Em 1954, o famoso autor Ernest Hemingway se viu em uma situação incrível ao sobreviver a um desastre aéreo na África. Depois que o primeiro avião caiu, ele foi resgatado, mas logo enfrentou um novo problema. Na pista de pouso, um avião que acabara de aterrissar pegou fogo e o caos se instalou. Hemingway, conhecido por seu espírito aventureiro, enfrentou essa situação ameaçadora com coragem. Graças à sua rápida reação e determinação, ele conseguiu escapar por uma porta emperrada, fugindo dos destroços em chamas. Essa história incrível mostra não apenas a resiliência de Hemingway, mas também a parte da drama e perigo que ele frequentemente enfrentava tanto na vida quanto em suas obras. Sobreviver a 2 acidentes em tão pouco tempo realmente destaca a natureza imprevisível das aventuras, não é mesmo? Muitas pessoas não sabem, mas os patos ficam secos. Eles possuem um óleo repelente à água, que é produzido por uma glândula perto da base da cauda. Esse óleo cobre suas penas, criando uma barreira protetora contra a água. Mesmo nadando por longos períodos, os patos permanecem flutuando e secos graças a essa adaptação incrível. Sob o óleo, eles têm penas macias que retêm ar e oferecem excelente isolamento térmico, mantendo o calor em climas frios. No entanto, durante a época de reprodução, os machos podem se tornar bastante agressivos. Para lidar com isso, as fêmeas desenvolveram canais reprodutivos em forma de espiral, o que lhes dá mais controle sobre a fertilização. Essa adaptação incrível não só ajuda na sobrevivência da espécie, mas também permite que as fêmeas escolham os melhores parceiros genéticos. Não é impressionante como a natureza encontra soluções para seus desafios? Um fato interessante sobre o Tesla Powerwall. Essa bateria inovadora não é apenas para uso residencial, ela desempenha um papel importante em situações de emergência, como furacões e incêndios florestais. Quando a rede elétrica falha, o Tesla Powerwall fornece a energia de reserva necessária, garantindo segurança e conforto nas casas em momentos difíceis. Mas não para por aí. Hospitais que dependem de energia constante para equipamentos essenciais também começaram a usar o Powerwall. Durante quedas de energia, essas baterias permitem a continuidade de operações críticas, garantindo que os pacientes recebam a assistência necessária sem interrupções. Ao usar energia solar e armazená-la para uso futuro, o Powerwall ajuda pessoas e comunidades a se manterem resilientes. Seja em meio a um incêndio florestal ou um furacão, o Tesla Powerwall se torna um suporte vital quando a luz se apaga. Não é incrível? E se eu disser que Nero pode estar vivo? Após a morte do infame imperador romano Nero, em 68 d.C., surgiram rumores de que ele teria forjado sua própria morte e estaria escondido. Essa estranha teoria da conspiração atraiu muitos, permitindo que acreditassem que o governante cruel ainda estava no comando, mesmo que nas sombras. A ideia se tornou popular porque Nero tinha muitos inimigos e sempre soube enganar. Sua queda dramática deixou um vácuo de poder no Império Romano, tornando a ideia de seu retorno atraente para os apoiadores que desejavam seu estilo autoritário de governo. Na verdade, começaram a circular rumores sobre encontros com Nero em terras distantes, alimentando a crença em seu retorno. Essa fascinante mistura de história e mito mostra como, mesmo após a morte de um governante, seu legado pode continuar a gerar interesse e controvérsias. Você sabia que sementes antigas podem florescer novamente? Esse fato incrível foi possível graças a cientistas que trouxeram de volta à vida uma planta a partir de sementes que estavam sob o gelo siberiano por mais de 32 mil anos. Essas sementes pertenciam a uma planta conhecida como Silene stenophila e foram encontradas por pesquisadores russos em uma toca fossilizada de esquilos. Após cuidadosos cuidados, as sementes antigas germinaram e a planta acabou florescendo, oferecendo uma visão fascinante sobre o ecossistema da pré-história. Essa conquista notável não só demonstra a resistência da vida, mas também fornece valiosos conhecimentos sobre como as espécies se adaptam a condições extremas. Imagine quanto podemos aprender sobre mudanças climáticas passadas e ecossistemas graças a essas sementes viajantes no tempo. Quais outros segredos a Terra pode esconder sob camadas de gelo e solo? Atenção, amantes de doces! Qual país ama mais os candies?
Pode parecer incrível, mas a Alemanha realmente lidera a Europa em consumo de doces, com seus habitantes comendo mais candies per capita do que em qualquer outro lugar do continente. Em média, cada alemão consome impressionantes 15 quilos de doces por ano. Essa paixão por guloseimas faz da Alemanha um paraíso para os amantes de candies, com uma variedade surpreendente de opções, desde ursos de goma até barras de chocolate. Marcas populares no país incluem Haribo, famosa por seus icônicos ursos de goma, e Ritter Sport, conhecida por seus deliciosos quadrados de chocolate. Em festivais e feiras é comum encontrar barracas cheias de doces, celebrando essa cultura dos amantes de doces. Sem mencionar que as crianças alemãs aguardam ansiosamente as festas, quando recebem cestas cheias de candies. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um doce, lembre-se de que na Alemanha isso é apenas parte da alegria cotidiana da vida. Você já se perguntou por que os lutadores de sumô não podem dirigir? No Japão, as tradições do sumô são ricas e fascinantes, mas há uma regra em comum. Os lutadores profissionais não podem dirigir carros ou motos. Essa regra está relacionada à segurança, considerando seu tamanho. Lutadores de sumô, que frequentemente pesam mais de 136 quilos, têm dificuldades para se acomodar confortavelmente em carros comuns. Além disso, seu peso os torna mais vulneráveis a lesões graves em caso de acidentes. Imagine um carro pequeno tentando passar pelas ruas da cidade, com um lutador dentro. Isso certamente causaria problemas. Em vez de dirigir, esses atletas geralmente usam transporte público ou são levados de carro. Essa regra única também reflete o respeito cultural por seus papéis como atletas e figuras públicas, já que eles se dedicam ao treinamento, cuidando da segurança nas estradas. O sumô não é apenas um esporte, é um estilo de vida que envolve muitas tradições fascinantes. Fatos incríveis sobre florestas tropicais que você precisa saber. As florestas tropicais são um dos ecossistemas mais vibrantes do nosso planeta, cobrindo menos de 6% da superfície da Terra, mas abrigando mais de 50% de todas as espécies. Imagine uma caminhada por densas selvas, cheias de árvores altas, aves coloridas e insetos zumbindo. A cada passo, uma nova descoberta maravilhosa. Esses cantos verdes da natureza são verdadeiros tesouros, repletos de milhões de plantas e animais, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar. Desde os maiores mamíferos até os menores insetos, cada criatura desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio do ecossistema. Infelizmente, o desmatamento e as mudanças climáticas ameaçam esses lugares mágicos, colocando em risco muitas espécies. A preservação das florestas tropicais é crucial não apenas para a incrível vida selvagem, mas também para nós, pois elas produzem oxigênio, regulam o clima e até fornecem recursos para a medicina. Ao proteger essas florestas, estamos salvaguardando uma parte vital da saúde do nosso planeta. O que você fará para ajudar a salvar nossas florestas tropicais? Essa história trágica mudou para sempre o livro sobre dietas. O Dr. Hermann Tarnauer, autor da famosa dieta Scarsdale, ganhou reconhecimento inicialmente por promover um plano de emagrecimento baseado em baixo carboidrato e controle de calorias. No entanto, sua fama aumentou drasticamente após um terrível incidente com um ex-parceiro. Esse homem, tomado pela dor e incapaz de lidar com a perda, cometeu suicídio, o que inesperadamente atraiu a atenção do público para o trabalho de Tarnauer. Após essa tragédia, as vendas da dieta Scarsdale dispararam, pois a mídia conectou essas duas histórias. As pessoas se interessaram não apenas pela promessa de emagrecimento, mas também pelo contexto emocional relacionado a Tarnauer. Isso gerou discussões sobre a influência de histórias pessoais no marketing, especialmente quando se entrelaçam com notícias sensacionalistas. É um lembrete assustador de que, às vezes, as fronteiras entre a dor pessoal e o interesse público se tornam tênues, mudando vidas de maneiras inesperadas. O que isso diz sobre nossa fascinação por histórias de sucesso? O que realmente acontece quando você viaja para o leste? Se você partir da Noruega em direção à Coreia do Norte, encontrará um tesouro único entre os dois, a Rússia. Com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia é o maior país do mundo e oferece uma incrível diversidade de paisagens e culturas. Este vasto país inclui cidades movimentadas como Moscou e São Petersburgo, além de maravilhas naturais impressionantes, como o Lago Baikal, o mais profundo do planeta. Com fronteiras que tocam tanto a Noruega quanto a Coreia do Norte, a Rússia desempenha um papel fundamental na geopolítica da região.
A região ártica, as florestas do oeste e a vasta tundra siberiana mostram a diversidade da natureza russa, enquanto sua rica história reflete séculos de mistura cultural. Viajar pela Rússia oferece uma visão de um país que viu impérios surgirem e caírem, influenciando o mundo de várias maneiras. Você está pronto para explorar essa terra fascinante? No coração desta província canadense, as tocas de cobras de Narcisse revelam um fenômeno natural impressionante a cada primavera. Milhares de cobras saem de sua hibernação de inverno, transformando a paisagem em um tapete vivo de serpentes deslizando. Este santuário notável abriga uma variedade diversificada de espécies, incluindo a impressionante cascavel, a robusta cobra-touro, a esquiva cobra-rato e a sempre carismática cobra de Garter. Com a chegada do clima mais quente, esses fascinantes répteis se aquecem em rochas ensolaradas, oferecendo aos visitantes uma oportunidade extraordinária de apreciar sua beleza de perto. As tocas de cobras de Narcisse não apenas fornecem um importante local de hibernação e reprodução para essas criaturas, mas também desempenham um papel significativo nos esforços de conservação, ajudando a proteger esses animais, muitas vezes incompreendidos da perda de habitat e da perseguição. A cada ano, curiosos se aglomeram nas tocas, ansiosos para vivenciar esse espetáculo natural e aprender sobre a vida dessas elegantes criaturas. Você está preparado para se encantar com as maravilhas da natureza neste extraordinário encontro de cobras? Você sabia que os personagens de Mowgli foram inspirados pelos Beatles? No mundo mágico da animação, a criatividade muitas vezes surge onde você menos espera. Em 1967, a Disney lançou o amado filme Mowgli, que tem uma cena memorável com 4 abutres brincalhões cantando "É pra isso que servem os amigos". Mas aqui está a surpresa. Esses abutres não foram apenas desenhados aleatoriamente. Cada um é inspirado em um membro dos Beatles. Isso mesmo, Flap, que lembra Paul McCartney, tem um jeito amigável e um rosto redondo. Ziggy evoca John Lennon com seus óculos redondos e atitude descontraída. Buzzy traz Ringo Starr à vida com seu humor inteligente, enquanto Dizzy captura o charme peculiar de George Harrison. Essa homenagem divertida marca um momento encantador na história da animação, misturando a magia da música com o mundo encantador da Disney. É um lembrete fascinante de como diferentes formas de arte podem se encontrar, criando algo realmente especial. Então, da próxima vez que você assistir a Mowgli, dê uma olhada mais de perto nesses abutres e talvez até aproveite um pouco mais da canção deles. Quer correr sem dor? Experimente esta técnica de respiração. A forma como você respira enquanto corre pode fazer uma grande diferença para evitar aquelas dores laterais incômodas. A maioria das pessoas não sabe, mas sincronizar suas expirações pode ajudar. Especificamente, expirar quando seu pé esquerdo toca o chão, em vez do direito, pode aliviar a pressão no seu fígado, um órgão vital localizado do lado direito do seu corpo. Quando você solta o ar ao tocar com o pé esquerdo, permite que seus órgãos internos se movam mais livremente, reduzindo a tensão e o desconforto. Essa simples mudança pode fazer você se sentir bem durante suas corridas, seja treinando para uma maratona ou apenas correndo no parque. Pode parecer estranho no começo, mas com prática, isso pode se tornar algo natural. Então, da próxima vez que você sair para correr, experimente. Seu corpo vai agradecer. Quem diria que o ritmo da sua respiração poderia mudar sua corrida? Descubra o que realmente acontece sob a superfície gelada de Europa. A Lua Europa de Júpiter é um lugar fascinante que atrai cientistas e sonhadores. Sob sua espessa camada de gelo, existe um vasto oceano que pode conter mais do que o dobro da quantidade de água encontrada na Terra. Esse mar oculto se mantém aquecido devido às forças gravitacionais de Júpiter, criando um ambiente dinâmico e potencialmente habitável. O oceano é salgado e rico em nutrientes, levantando possibilidades empolgantes para a existência de vida além do nosso planeta. A próxima missão, Europa Clipper da NASA, pretende explorar esses mistérios, estudando a superfície gelada de Europa e analisando os geysers que ejectam vapor d'água no espaço. Esses jatos podem fornecer informações essenciais sobre o oceano que está escondido abaixo. Se houver vida microbiana nas profundezas de Europa, isso pode mudar nossa compreensão sobre a vida no universo e suas diversas formas. Imagine exploradores robóticos navegando por essas águas alienígenas, revelando segredos biológicos que permaneceram ocultos por milênios. Europa é muito mais do que um satélite coberto de gelo. Ela pode conter a chave para entender o potencial da vida em todo o cosmos.
É possível liberar a criatividade. Lobotomia autodidata oferece estratégias interessantes para superar barreiras mentais e aumentar a criatividade e a habilidade de resolver problemas. O título intrigante é uma metáfora que convida os leitores a repensar seus processos de pensamento, assim como um guia para o cérebro. O livro destaca que às vezes precisamos deixar ir o pensamento habitual para acessar nosso gênio interior. Usando técnicas únicas como mudar o ambiente ou ter uma nova perspectiva sobre os problemas, você pode desenvolver uma mentalidade onde a inovação prospera. Este livro ressoa com todos que se sentem presos, incentivando-os a revisar sua abordagem a desafios pessoais e profissionais. Não se trata de uma lobotomia literal, mas de uma ideia metafórica de limpar padrões de pensamento ultrapassados. Seja você um estudante, artista ou apenas alguém que deseja pensar de forma diferente, este livro será uma ferramenta inspiradora para todos que querem liberar seu potencial criativo e encontrar novas soluções para velhos problemas. Difícil de acreditar, mas as loiras realmente têm mais cabelo. Pesquisas mostram que pessoas com cabelo loiro geralmente têm cerca de 150 mil fios, enquanto aquelas com cabelo escuro têm cerca de 100 mil. Essa diferença surpreendente está relacionada à espessura e densidade dos fios. Cabelos loiros tendem a ser mais finos, mas há mais deles, enquanto cabelos escuros costumam ser mais grossos e ásperos. Imagine esses 50 mil fios a mais, que dão volume e opções para penteados. Embora essa diferença não mude muito sua aparência, ela explica por que algumas cores de cabelo parecem mais volumosas e cheias. Então, da próxima vez que você ver uma loira deslumbrante, lembre-se de que por trás desse cabelo luxuoso está a ciência. Não é incrível como a cor do nosso cabelo influencia muitos aspectos da nossa vida? Poucos sabem, mas no Japão, os idosos são respeitados. Todo ano, na terceira segunda-feira de setembro, o Japão celebra o Dia do Respeito aos Idosos, uma festa única que reconhece a contribuição e o valor da geração mais velha. Este dia especial nos convida a refletir sobre a sabedoria e a experiência que os idosos trazem para a sociedade. Embora não haja regras rígidas sobre como comemorar, as pessoas são incentivadas a mostrar respeito e gratidão aos idosos em suas comunidades. As famílias costumam se reunir para agradecer aos avós, e as escolas podem realizar atividades para ensinar às crianças a importância de cuidar dos mais velhos. É um lindo lembrete de que o respeito e o valor da nossa geração mais velha enriquecem nossa cultura. Essa tradição não só fortalece os laços familiares, mas também melhora as conexões sociais, fazendo com que todos se sintam valorizados. Não é maravilhoso ter um dia para honrar aqueles que abriram caminho para nós? E se eu disser que a cafeína não é para todos? Muitas pessoas gostam de uma xícara de café ou chá para começar o dia, mas a cafeína nos afeta de maneiras diferentes. Esse estimulante popular pode aumentar a energia, ajudar na concentração e melhorar o humor. No entanto, algumas pessoas enfrentam efeitos colaterais negativos, como tremores, ansiedade ou problemas para dormir. Isso pode ser devido a diferenças genéticas que influenciam como nossos corpos metabolizam a cafeína. Por exemplo, algumas pessoas processam a cafeína rapidamente, aproveitando seus benefícios sem os efeitos ruins. Enquanto isso, aqueles que metabolizam lentamente podem sentir ansiedade, mesmo após uma pequena dose. Além disso, pessoas com certas condições, como transtornos de ansiedade ou problemas cardíacos, muitas vezes são aconselhadas a limitar o consumo de cafeína. Então, da próxima vez que você tomar sua bebida favorita com cafeína, lembre-se de que ela pode não ser adequada para todos. Vamos revelar a verdade sobre as corujas. Nem todas as espécies de corujas sabem rotar, e as corujas das torres são um exemplo interessante disso. Em vez do clássico ró, que muitas vezes associamos às corujas, essas aves únicas se comunicam com gritos assustadores e sons sibilantes. Esses sons, que podem durar de 2 a 4 segundos, têm funções diferentes. Para as corujas das torres, os gritos podem sinalizar perigo ou preocupação, enquanto os sibilos são usados como um mecanismo de defesa para afastar intrusos ou predadores. Essa maneira incomum de se comunicar as torna realmente únicas no mundo das aves. Então, da próxima vez que você pensar em corujas, lembre-se de que nem todas rutam. Algumas, como as corujas das torres, têm seu próprio jeito de se expressar e proteger seu território. A natureza não é cheia de surpresas. Um fato interessante sobre o abacate. Você sabia que essa fruta cremosa e verde não era chamada de abacate antes?
Quando chegou aos Estados Unidos, as pessoas a chamavam de pera de jacaré, por causa da sua casca áspera, que lembra a pele de um jacaré, e sua forma parecida com a de uma pera. No entanto, o nome que usamos hoje, abacate, vem da palavra ahuacatl, na língua nahuatl. Esse termo curioso significa ovinho, o que pode parecer estranho, mas está relacionado à forma da fruta. Essa conexão é um ótimo exemplo de como as culturas veem a natureza. O abacate percorreu um longo caminho desde aqueles primeiros dias. Agora é valorizado pelo seu sabor e benefícios à saúde, sendo rico em gorduras saudáveis, fibras e vitaminas. Seja em torradas no guacamole ou como complemento em saladas, o abacate conquistou seu lugar na cozinha moderna. Não é interessante pensar em como uma fruta com um nome tão incomum se tornou popular em todo o mundo? Você já parou para pensar por que a limpeza se assemelha à física? A terceira lei da termodinâmica diz que à medida que um cristal ideal se aproxima do zero absoluto, sua desordem ou entropia diminui ao mínimo. Pense em como você organiza seu quarto bagunçado. Cada vez que você levanta uma meia perdida ou coloca um livro na prateleira, você reduz o caos e aproxima seu espaço da ordem. Assim como esse cristal, você pode nunca alcançar a perfeição absoluta, mas cada pequeno esforço conta. De certa forma, a ordem no seu quarto é um equilíbrio entre ordem e desordem. Quando você limpa, você está lutando contra a entropia, criando áreas organizadas em um mundo que naturalmente tende à bagunça. Quanto mais você organiza, mais arrumado seu espaço se torna, mesmo que não esteja perfeitamente limpo. Então, por que não usar esse princípio científico na próxima vez que você se deparar com uma pilha de bagunça? Cada esforço é importante. Você consegue imaginar que o veneno de escorpião é tão caro? Esse líquido misterioso é a substância mais cara do mundo, custando cerca de 39 milhões de dólares por galão. Pode parecer loucura, mas esse preço alto tem uma razão importante. O veneno de escorpião possui propriedades medicinais incríveis, e os cientistas descobriram que ele pode ajudar no combate a doenças como o câncer e até tornar a anestesia mais segura. No entanto, extraí-lo não é fácil. O veneno é coletado praticamente ordenhando os escorpiões, um processo delicado que exige muita habilidade e cuidado. Para comparação, as tintas para impressoras também são conhecidas por seus altos preços, mas não se comparam ao valor impressionante do veneno de escorpião. Muitos pesquisadores acreditam que, à medida que estudamos e entendemos essas pequenas criaturas, podemos descobrir ainda mais maravilhas médicas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o veneno de escorpião, lembre-se de que não se trata apenas de uma gota. Trata-se de seu incrível potencial. Difícil de acreditar, mas a Coreia do Norte limita os cortes de cabelo. Você sabia que na Coreia do Norte as pessoas só podem escolher entre 28 cortes de cabelo aprovados pelo governo? Essa regra não se aplica apenas aos cabelos. É uma forma do governo controlar a expressão pessoal e impor uniformidade social. Cada corte é classificado de acordo com normas de gênero específicas e deve refletir os ideais promovidos pelo Estado. Por exemplo, os homens geralmente devem ter cortes curtos e arrumados, enquanto as mulheres têm opções que vão de cortes simples de comprimento médio a estilos mais elaborados. O governo afirma que essas limitações ajudam a manter a ordem e a unidade, mas muitos veem isso como uma clara restrição da liberdade individual. Em um mundo onde a autoexpressão é valorizada, é chocante pensar que algo tão simples como escolher um corte de cabelo pode ser tão rigidamente controlado. Como você se sentiria vivendo em um ambiente tão restritivo? Acredite ou não, na Eslovênia há um castelo escondido. O castelo de Predjama, localizado em grandes cavernas de karst, é o maior castelo construído dentro de uma caverna e data do século XIII. Essa impressionante estrutura é famosa por sua localização única na entrada da caverna, escolhida estrategicamente para proteção contra invasões. O design e a disposição do castelo se harmonizam com as formações rochosas naturais, criando uma combinação fascinante de arquitetura e natureza. Os visitantes do castelo de Predjama podem admirar belíssimos afrescos, explorar passagens subterrâneas e conhecer sua história intrigante, incluindo relatos sobre as famílias nobres que aqui viveram. Hoje, ele é não apenas um monumento histórico, mas também um destino turístico popular, convidando aventureiros e amantes da história a descobrir seus segredos. Você já pensou em explorar um castelo escondido em uma caverna? Acredite ou não, mas os hábitos reais antes de dormir eram estranhos. A rainha Elizabeth I,
uma das monarcas mais conhecidas da Inglaterra, tomava medidas incomuns para seu conforto. Ela fazia com que os servos aquecessem os lençóis antes de se deitar. Essa prática era especialmente valorizada nas noites frias, permitindo que a rainha desfrutasse de um sono quente e aconchegante. Por outro lado, o imperador russo Paulo I tinha uma abordagem completamente diferente em relação ao sono. Conhecido por sua paranoia sobre atentados, ele tomava medidas extremas para sua proteção. Para evitar ameaças, Paulo I é famoso por mudar de lugar para dormir todas as noites, mudando de cômodo em seu palácio. Enquanto Elizabeth buscava calor e conforto, Paulo colocava sua segurança em primeiro lugar. Esses hábitos contrastantes antes de dormir mostram que mesmo na vida real, cheia de privilégios e poder, havia suas preocupações e problemas únicos. Você consegue imaginar como é viver como um desses governantes? Incrível, mas a figura de Milho inspira fé no México. O Senhor Tlapalita, uma figura religiosa interessante do estado do México, é representado como Cristo crucificado, feito de talos de milho com técnicas indígenas tradicionais. Essa representação única ilustra perfeitamente a combinação de crenças indígenas e cristãs, mostrando como as culturas podem se entrelaçar. Sua festa é celebrada na quarta-feira de cinzas, quando os moradores se reúnem em coloridos desfiles e emocionantes missas em sua homenagem. Muitas pessoas atribuem milagres ao Senhor Tlapalita, atraindo devotos que buscam suas bênçãos e orientações. Essa festa não é apenas um dia de veneração, mas um evento vibrante, onde os membros da comunidade se juntam para demonstrar sua fé compartilhada e herança cultural. A incrível habilidade empregada na criação do Senhor Tlapalita reflete a rica tradição que destaca a importância do milho nas culturas mesoamericanas. Portanto, na próxima quarta-feira de cinzas, pense em como essa figura única representa séculos de crenças sincréticas e riqueza cultural, unindo as pessoas através da fé e das tradições. É verdade que as abelhas bombom podem voar. Surpreendentemente, essas criaturas peludas parecem desafiar as leis da física com sua capacidade de decolar. Por muitos anos, os cientistas acharam que sua aparência desajeitada os tornava incapazes de voar, mas isso estava errado. Cálculos antigos não consideravam como as abelhas bombom batem suas asas em um movimento único de 8, criando redemoinhos de ar que as levantam do chão. Esse fenômeno natural não só aprofundou nossa compreensão da aerodinâmica, mas também inspirou inovações em tecnologia, especialmente em robótica e design de drones. Engenheiros têm se baseado na mecânica de voo das abelhas bombom ao desenvolver novas máquinas voadoras. Além disso, as abelhas bombom são polinizadoras importantes, desempenhando um papel fundamental na reprodução das plantas e na manutenção dos ecossistemas. Sem elas, muitas das nossas frutas e vegetais favoritos não conseguiriam sobreviver. Então, da próxima vez que você ver uma abelha bombom, lembre-se de que a natureza sabe como quebrar regras e nos inspirar a todos. Você sabia que ímãs podem te desviar do caminho? Em 1981, um grupo de aventureiros se perdeu em uma densa selva e enfrentou uma situação perigosa quando sua bússola parou de funcionar de repente. A causa? Um ímã de souvenir que um deles comprou na viagem anterior. Essa reviravolta inesperada fez com que eles vagassem sem rumo por 3 longos dias, lutando contra as forças da natureza e a crescente ansiedade. Felizmente, a esperança não estava perdida. Um membro sábio do grupo deu dicas práticas de sobrevivência que se mostraram valiosas. Desde coletar água da chuva até encontrar plantas comestíveis, esses conhecimentos ajudaram os aventureiros a sobreviver enquanto buscavam o caminho de volta. A experiência deles nos ensina uma lição importante. Esteja sempre atento a como objetos do dia a dia podem afetar nossas ferramentas, e que o conhecimento de uma fonte confiável pode ser crucial para a sobrevivência. Imagine um cruzeiro com mais de 7.000 passageiros. Este é o maior navio de cruzeiro do mundo, uma verdadeira cidade flutuante, que é não só enorme, mas também cheia de atrações incríveis. Este navio impressionante possui a cachoeira mais alta, o toboágua mais alto e o maior parque aquático já visto em um navio. Com 20 andares, parece um parque de diversões no mar. Os visitantes podem deslizar por 6 emocionantes toboáguas, se refrescar em 7 piscinas e relaxar em 9 jacuzzis. É um paraíso para amantes da água e aventureiros.
Partindo de Miami, este navio promete cruzeiros inesquecíveis de 7 dias pelas deslumbrantes Caraíbas. Imagine-se aproveitando o sol em praias limpas, explorando portos vibrantes e desfrutando de shows ao vivo todas as noites. Não importa se você viaja com a família ou amigos, há algo para todos. Desde uma culinária requintada até tratamentos relaxantes em spas. Não é apenas uma férias, é uma experiência que você vai lembrar para a vida toda. Então, você tem coragem de embarcar neste gigante flutuante? Golfinhos comem até 14 quilos de peixe por dia. Esses incríveis mamíferos marinhos têm uma dieta variada, que inclui não só peixes, mas também lulas e crustáceos. Sendo seres altamente inteligentes e sociais, os golfinhos são não apenas ótimos nadadores, mas também caçadores astutos. Eles usam a ecolocalização, uma habilidade incrível que permite encontrar presas ao refletir ondas sonoras em objetos ao seu redor. Essa habilidade dá aos golfinhos uma vantagem na captura de peixes rápidos como sardinhas e cavalas. Suas estratégias de caça podem ser bastante criativas. Por exemplo, os golfinhos às vezes trabalham em grupos para reunir os peixes, facilitando a captura. Alguns golfinhos até usam ferramentas como esponjas para proteger seus focinhos enquanto buscam comida no fundo do oceano. Esse nível de trabalho em equipe e inteligência destaca as complexas estruturas sociais que esses animais desenvolveram. Então, da próxima vez que você ver golfinhos nadando graciosamente, lembre-se do que é necessário para manter seu estilo de vida energético no vasto oceano azul. Acha que o húngaro é difícil? É verdade. O húngaro, falado por cerca de 13 milhões de pessoas, é frequentemente considerado uma das línguas mais difíceis para quem fala outros idiomas. O que torna o húngaro especialmente complicado é sua estrutura gramatical única e seu extenso vocabulário. Ao contrário de muitas línguas europeias, o húngaro não pertence às línguas indo-europeias, o que significa que suas palavras e regras podem parecer estranhas e confusas. A língua utiliza uma ampla harmonia vocálica e possui 18 casos, que alteram a declinação dos substantivos dependendo de diversos fatores gramaticais. Além disso, a pronúncia pode ser desafiadora, pois o húngaro tem sons que não existem em inglês. Portanto, para aqueles que gostam de um bom desafio mental, aprender húngaro pode ser fascinante, mas exigente. Muitos estudantes enfrentam dificuldades com as regras complexas e o vocabulário, mas não deixe isso te parar. Dominar o húngaro abre uma janela para uma rica cultura e história, tornando o esforço valioso e interessante. Pronto para o desafio? Um fato interessante sobre Ivan, o Terrível. Ivan IV, que governou a Rússia nos anos 1500, foi o primeiro a usar oficialmente o título de czar. Esse título, que vem da palavra latina César, simbolizava seu poder e ambição de ser um governante soberano. Conhecido por seu governo rigoroso e às vezes implacável, Ivan buscou centralizar o poder na Rússia e reduzir a influência da nobreza. Ele ficou famoso por seu comportamento imprevisível, que resultou em reformas e também em grande medo entre seus súditos. Um dos eventos marcantes de seu reinado foi a criação da Oprichnina, uma política estatal que lhe permitia eliminar opositores de várias maneiras, incluindo a violência. O governo de Ivan foi um período-chave na história da Rússia, estabelecendo as bases para os futuros czares. Apesar de seus métodos severos, ele também contribuiu para a expansão cultural e territorial, unindo a Rússia sob um único poder. A influência de seu reinado ainda é debatida. O que você acha que ele impactou na Rússia moderna? E se eu disser que o McDonald's não inventou o hambúrguer? Na verdade, os hambúrgueres têm suas raízes na Alemanha. No século XIX, imigrantes alemães trouxeram para o Siasio o steak à la hamburguese, uma carne moída temperada. Essa ideia deliciosa evoluiu ao atravessar o Atlântico e no final dos anos 1800, inovadores em lugares como Texas e Connecticut começaram a servir carne moída em um pão, criando o hambúrguer moderno que amamos hoje. Embora o McDonald's tenha aumentado significativamente a popularidade dos hambúrgueres com seu modelo de fast food, eles não foram os pioneiros desse prato amado. Em vez disso, eles se inspiraram na rica história dos hambúrgueres e o tornaram acessível a milhões. Então, da próxima vez que você saborear um hambúrguer clássico, lembre-se de que essa combinação deliciosa é fruto de culturas e histórias, e não apenas uma invenção do McDonald's. E se eu te contar sobre o incrível cervo-rato? O chevrotem, conhecido como o cervo-rato, é uma criatura fascinante que vive nas florestas do sudeste asiático. Esses pequenos mamíferos, apesar do nome, não são cervos nem ratos.
Na verdade, são um dos menores ungulados do planeta, geralmente pesando menos de 4 quilos. Com seus grandes olhos e temperamento dócil, os cervos-rato estão bem adaptados ao estilo de vida noturno. Eles são mais ativos à noite, quando os predadores estão dormindo. Sua impressionante agilidade permite que se movam facilmente através da vegetação densa, evitando perigos. Eles costumam procurar folhas, frutas e pequenas plantas, o que os torna herbívoros. Curiosamente, essas criaturas tímidas se comunicam entre si com assobios suaves, para não serem notadas. Então, da próxima vez que você pensar em animais exóticos, lembre-se do encantador cervo-rato, um tesouro escondido do mundo animal. Você não vai acreditar no que aconteceu com a vaca voadora. Em um recente festival na Alemanha, um balão 3D em forma de vaca subiu aos céus, mas em vez de alegrar o público, causou pânico nas crianças. Seu design incrivelmente realista fazia parecer que era uma vaca de verdade, e não apenas uma decoração do festival. Enquanto o enorme balão flutuava ameaçadoramente no ar, as crianças corriam apavoradas, imaginando que a vaca poderia ganhar vida. Os pais se apressaram em acalmar os pequenos, explicando que era apenas um balão e que não havia motivo para medo. Esse incidente engraçado mostra como nossa imaginação pode transformar até mesmo coisas inofensivas em fontes de medo, especialmente para as crianças pequenas. Festivais costumam trazer alegria e diversão, mas visões inesperadas podem rapidamente mudar a atmosfera. Então, o que você faria se visse uma vaca voadora na sua vizinhança? Conheça seu novo robô assistente de inverno. O mini robô autônomo para remoção de neve está pronto para tornar suas manhãs de inverno mais fáceis do que nunca. Este pequeno dispositivo inteligente pode limpar seu quintal sozinho, trabalhando silenciosamente enquanto você dorme. Imagine acordar em um espaço limpo e livre de neve, sem levantar um dedo. Esses robôs são equipados com sensores que os ajudam a evitar obstáculos e garantem que limpem cada parte da sua entrada ou quintal. A tecnologia que os impulsiona combina inteligência artificial e navegação inteligente, permitindo que eles aprendam o layout da sua área ao longo do tempo. Eles até ajustam seu trabalho de acordo com a quantidade de neve caída. Então, seja uma leve camada ou uma grossa cobertura de neve, eles darão conta do recado. Com esse assistente prático, você finalmente poderá se despedir da neve pesada e aproveitar momentos ao lado da lareira ou com um chocolate quente. O futuro da remoção de neve pode ser tão simples assim. Você sabia sobre malformações arteriovenosas? A malformação arteriovenosa, MAV, é uma rede complexa de vasos sanguíneos que pode se formar no cérebro e muitas vezes passa despercebida por anos. Muitas pessoas com MAV não apresentam sintomas até que seja tarde demais. Sem aviso, a MAV pode se romper, levando a problemas sérios, como sangramentos repentinos, derrames ou até mesmo morte. Essa condição preocupante representa cerca de 2% dos derrames em jovens, por isso é importante compreendê-la. Algumas pessoas podem acabar tendo dores de cabeça ou sintomas neurológicos, o que leva os médicos a realizarem exames que detectam a MAV. Se o diagnóstico for feito precocemente, há opções de tratamento, incluindo cirurgia. No entanto, a natureza oculta da MAV a torna especialmente perigosa. A conscientização é a chave para salvar vidas. Você está pronto para saber mais sobre essa condição misteriosa do cérebro? Existe realmente um modelo gigante da Lua? Luke Jarama, um talentoso artista e amante do espaço, criou uma impressionante maquete da Lua, com 7 metros de altura, que surpreende pelo seu nível de detalhamento. Seu modelo mostra as características da superfície lunar, incluindo crateras, montanhas e vales, como em fotografias reais da Lua. Usando uma tecnologia especial de impressão 3D, Jarama conseguiu reproduzir com precisão a paisagem lunar. Este modelo é não apenas uma obra de arte, mas também uma ferramenta educacional, ajudando pessoas de todas as idades a entender melhor nosso vizinho celeste. Visitantes de centros científicos e museus frequentemente ficam maravilhados com os detalhes realistas, obtendo uma visão da geografia e geologia da Lua. Imagine caminhar ao lado de um modelo que retrata objetos reais, como o Mar da Tranquilidade e a cratera Tycho. A criação de Jarama nos convida a explorar as maravilhas do espaço e inspira futuras gerações de astrônomos e cientistas. Você já viu algo assim? Prepare-se para se surpreender com o pão sumério antigo. A primeira receita escrita conhecida, datada de cerca de 6.000 anos atrás, pertence aos antigos sumérios que viveram na atual região do sul do Iraque.
Esta receita revolucionária ensina como fazer pão, revelando não apenas a técnica culinária, mas também a importância da panificação na cultura humana. O pão era um alimento básico para muitas civilizações antigas, e seu preparo provavelmente desempenhava um papel importante em reuniões comunitárias e rituais. Os sumérios registravam suas receitas em tábuas de argila, demonstrando não apenas sua criatividade, mas também a necessidade de alimento e inovação. Com o desenvolvimento do pão, suas variedades e métodos de preparo mudaram, influenciando a dieta de diferentes culturas. Hoje, o legado dessa receita simples nos lembra de nossa história comum e da importância duradoura do pão em nossas vidas. Não é incrível como um produto tão humilde influenciou a história da humanidade? Difícil de acreditar, mas a Alemanha construiu a Grande Cana de Paris, uma das maiores e mais longas peças de artilharia já criadas durante a Primeira Guerra Mundial. Esta arma impressionante foi desenvolvida para bombardear Paris a uma distância surpreendente de cerca de 120 quilômetros. Seu tamanho enorme significava que cada disparo causava um desgaste significativo, exigindo o uso de projéteis cada vez maiores. Surpreendentemente, os projéteis precisavam ser disparados em uma ordem específica, pois cada tiro causava mais danos ao cano, afetando a precisão e a eficácia. Apesar de sua impressionante distância, a Grande Cana de Paris teve um impacto limitado. Causava destruição, mas era mais uma arma psicológica do que um sucesso tático. Imagine estar em Paris, sabendo que a uma grande distância existe uma enorme arma capaz de bombardear sua cidade. A Grande Cana de Paris é um exemplo marcante tanto da engenhosidade humana quanto do terrível poder da guerra. Prepare-se para surpresas coloridas no seu pão. Você já cortou um pão e ficou surpreso com os padrões vibrantes dentro? Alguns pães podem parecer simples por fora, mas ao fazer o primeiro corte, eles revelam designs divertidos e cores brilhantes que podem alegrar o dia. Padeiros ao redor do mundo estão sendo criativos, adicionando corantes naturais e formas únicas, transformando o pão do dia a dia em um deleite visual. Imagine pães em forma de animais ou cores vibrantes que trazem lembranças da infância. Essa reviravolta agradável transforma uma refeição simples em um evento emocionante, especialmente para as crianças, que podem ser exigentes na hora de comer. A atratividade visual pode aumentar o apetite e tornar a hora da refeição mais agradável. Então, da próxima vez que você pegar um pão no mercado ou assar o seu, fique atento a essas surpresas alegres. Não é incrível como algo tão simples quanto o pão pode trazer alegria e criatividade às nossas mesas? Prepare-se para se surpreender com o vidro inquebrável. Cientistas desenvolveram um tipo revolucionário de vidro que quase não quebra, inspirado na incrível estrutura das conchas marinhas. Este novo material imita habilidosamente o design em camadas do nácar encontrado nas conchas de moluscos. Ao replicar essas camadas naturais, o vidro alcança uma resistência e flexibilidade incríveis, permitindo suportar grandes impactos sem se romper. Imagine telas de smartphones que não quebram ao cair, ou janelas à prova de balas que suportam impactos poderosos. Essa inovação pode transformar muitos produtos que usamos diariamente, aumentando a segurança e a durabilidade como nunca antes. Seja na construção, eletrônica ou transporte, esse vidro inquebrável pode mudar nossa percepção sobre segurança e design. Não é empolgante pensar em como pode ser nosso futuro com materiais tão incríveis? O que há de surpreendente na rodovia do Colorado? O estado fez mudanças inesperadas nas suas medições rodoviárias, alterando os primeiros 420 quilômetros de suas estradas para 419,99 quilômetros. Essa pequena mudança pode parecer insignificante à primeira vista, mas reflete um cuidado com a precisão das placas de sinalização. Por que essa mudança aconteceu? Tudo se resume à busca pela exatidão. A leve correção nas marcações de quilômetros permite que o Colorado forneça informações mais precisas aos motoristas que viajam por rotas cênicas. Medidas exatas ajudam no planejamento do tempo de viagem e do consumo de combustível, tornando a viagem mais confortável para todos. Além disso, essa mudança demonstra como até pequenas correções podem ter um grande impacto na segurança nas estradas e na navegação. Então, da próxima vez que você estiver dirigindo pelas belas rodovias do Colorado, lembre-se desse pequeno fato. Sua viagem é guiada por medições que buscam a perfeição. Você pode acreditar que a Harper's Bazaar é tão antiga? Fundada em 1867,
Esta revista icônica é a mais antiga do mundo. A Harper's Bazaar começou como uma publicação semanal no Siak-Knetten, inicialmente voltada para mulheres que queriam estar por dentro das últimas tendências de moda. Com o tempo, tornou-se uma plataforma amada, apresentando não apenas estilo, mas também cultura, beleza e estilo de vida. Imagine folheando suas páginas e vendo as mudanças na moda ao longo de mais de um século. A revista publicou tudo, desde os vestidos de sino dos anos 1920 até os ousados estilos vanguardistas de hoje. Ao longo de sua longa história, a Harper's Bazaar exibiu trabalhos de muitos designers, fotógrafos e artistas renomados, tornando-se uma base da indústria da moda. Ela desempenha um papel importante na formação de gostos e tendências, influenciando gerações de leitores. Este rico legado reflete como a moda está ligada à cultura e à sociedade. Quais outras revistas podem se gabar de uma história tão notável? Vamos desvendar a verdade sobre o açúcar e seu efeito energético. O açúcar é conhecido por nos dar energia rápida, e isso tem uma explicação científica. É um carboidrato simples que nosso corpo consegue processar rapidamente. Quando você consome açúcar, seu sistema digestivo o transforma rapidamente em glicose, uma forma de açúcar que entra na corrente sanguínea quase instantaneamente. É por isso que você pode sentir um aumento repentino de energia após comer doces. O rápido aumento dos níveis de glicose sinaliza ao seu corpo que é hora de liberar insulina, que ajuda a levar essa energia para as células. No entanto, embora o açúcar possa fornecer energia imediata para atividades como esportes ou estudos noturnos, ele também pode causar uma queda de energia, deixando você cansado. Portanto, da próxima vez que você pegar um chocolate ou uma bebida doce, lembre-se de que, embora o açúcar ofereça um impulso energético rápido, é melhor equilibrá-lo com fontes de energia mais sustentáveis, como frutas e grãos integrais. Descubra a inteligência impressionante da pega. Você sabia que a pega é considerada uma das aves mais inteligentes do planeta? Essas criaturas incríveis conseguem se reconhecer no espelho, algo raro no mundo animal. Essa habilidade indica a presença de autoconsciência, um sinal de habilidades cognitivas avançadas. Para comparação, apenas algumas espécies, como golfinhos e elefantes, possuem essa característica notável. Além do autoconhecimento, as pegas demonstram habilidades para resolver problemas e podem até usar ferramentas. Elas são aves sociais, frequentemente vistas em grupos, e se comunicam através de sons complexos. Se você pensa que as aves são criaturas simples, a inteligência da pega certamente vai mudar essa ideia. Na próxima vez que você avistar uma pega, pense no que se passa nessa cabecinha inteligente. Você não vai acreditar que isso é sobre Fran Capus. Fran detém o recorde mundial de pronúncia mais rápida entre mulheres, o que destaca seu talento excepcional. Você consegue imaginar como ela pronuncia 603 palavras em apenas 54,2 segundos? Essa é uma velocidade incrível, 11 palavras por segundo. Essa conquista não é apenas sobre velocidade, ela exige clareza perfeita e excelente controle vocal. Embora possa parecer inacreditável, Fran dominou a arte da pronúncia rápida após anos de prática e dedicação. Ela frequentemente impressiona o público com sua capacidade de transmitir ideias complexas rapidamente, tornando-se uma palestrante e comunicadora muito requisitada. Mas além dos recordes, Fran inspira muitos oradores iniciantes que sonham em aprimorar suas habilidades, o que torna suas técnicas tão eficazes. A combinação de um ritmo envolvente, respiração estratégica e um enorme entusiasmo. Se você tiver a oportunidade de ouvi-la, prepare-se para ficar impressionado com sua apresentação relâmpago. Incrível, mas Mark Wahlberg começou como Marky Mark. Nos anos 90, antes de se tornar um ator famoso, Mark Wahlberg ganhou destaque na cena do hip-hop. Ele se apresentou sob o nome marcante de Marky Mark e rapidamente chamou a atenção com seu estilo energético e ritmos contagiantes. Um de seus maiores sucessos é Good Vibrations, uma música que não só liderou as paradas, mas também mostrou seu talento e carisma como artista. Esse hit contagiante o ajudou a avançar na carreira musical e o apresentou a um público amplo. A trajetória de Mark, de artista de hip-hop à estrela de Hollywood, é realmente impressionante, provando que paixão e trabalho duro podem levar a oportunidades inesperadas. Hoje, ele é conhecido por seus papéis em filmes populares como Ted e Transformers, mas é interessante lembrar que ele começou com uma batida vibrante e um refrão marcante. Quantos atores podem se orgulhar de um começo tão diversificado?
Você sabia como são feitas as violas? Este incrível instrumento de cordas está intimamente ligado aos climas frios da Mongólia e da Sibéria, de onde vem a crina de cavalo. As violas, conhecidas por seu som rico e bela execução, usam crina de cavalo de alta qualidade de cavalos fortes que habitam essas regiões severas. As condições climáticas rigorosas fazem com que os cavalos tenham crinas mais grossas e resistentes, garantindo cordas duráveis e ressonantes para o instrumento. Quando os mestres criam uma viola, eles escolhem cuidadosamente a crina de cavalo para que atenda aos padrões de um som bonito. Essa escolha cuidadosa reflete a cultura e as tradições por trás da viola, tornando-a não apenas um instrumento, mas uma obra de arte que celebra o ambiente de onde vem. Então, da próxima vez que você ouvir os sons ricos da viola, lembre-se dos climas frios e dos fortes cavalos que contribuíram para seu som único. Vamos revelar a verdade sobre o Ojos del Salado. Este incrível vulcão, localizado na fronteira entre o Chile e a Argentina, é o vulcão ativo mais alto do mundo, alcançando impressionantes 6.887 metros acima do nível do mar. A subida é uma aventura que muitos desejam, e com o equipamento certo, até mesmo aqueles sem habilidades de alpinismo podem aproveitar a jornada. Além de sua altura, Ojos del Salado tem outra característica interessante. Aqui está o lago permanente mais alto da Terra, conhecido como Lago Ojos del Salado. Embora não tenha entrado em erupção na história recente, sua atividade geotérmica indica que ainda está vivo e ativo sob a superfície. Essa dupla característica, grande altitude e dinâmica geológica, torna Ojos del Salado um lugar atraente tanto para cientistas quanto para aventureiros, pronto para explorar esta maravilha natural. Por que a cultura da sauna prospera na Finlândia? Porque as saunas não são apenas lugares aconchegantes, elas têm um papel importante na vida dos finlandeses. Quase toda casa na Finlândia tem uma sauna, criando um espaço para relaxar, socializar e até fazer negócios. Imagine entrar em uma sala de madeira aquecida, cheia do som relaxante da água caindo sobre pedras quentes. Essa tradição ajuda a formar comunidades, onde amigos e família podem relaxar e discutir assuntos importantes. Além disso, as saunas são benéficas para a saúde, ajudando a aliviar o estresse e melhorar a circulação, o que apoia o bem-estar geral da Finlândia. Em um país onde os invernos podem ser longos e rigorosos, visitar a sauna simboliza conforto e resistência. Curiosamente, discussões importantes, incluindo o fechamento de negócios, muitas vezes acontecem aqui, destacando a singularidade da sauna como um local de encontros. Portanto, quando você visitar a Finlândia, ir à sauna não é apenas um descanso, é uma imersão em uma cultura rica que valoriza a união e a saúde. Não é um aspecto fascinante da vida cotidiana na Finlândia? Você sabe o que realmente definiu o design do primeiro carro? O primeiro carro, inventado por Carl Benz em 1885, foi um passo revolucionário na história do transporte. Surpreendentemente, ele não tinha o volante que conhecemos hoje. Em vez disso, os primeiros motoristas controlavam o carro com uma alavanca, o que exigia habilidades e técnicas diferentes. Imagine como era difícil manobrar usando uma alavanca em vez de um volante. Esse design reflete os primeiros estágios das inovações automobilísticas, quando muitas ideias ainda estavam em fase de experimentação. O carro de Benz, conhecido como Benz Patent Motorwagen, abriu caminho para os carros modernos, mas era completamente diferente dos que dirigimos hoje. Ele funcionava com um motor de 4 tempos de um cilindro, mostrando a engenhosidade de Benz. Esse carro primitivo alcançava uma velocidade máxima de cerca de 10 milhas por hora, que pode parecer lenta agora, mas na época era um grande avanço. A transição de alavancas para volantes aconteceu muito depois, quando os designs evoluíram para melhorar a dirigibilidade e a segurança. Então, da próxima vez que você entrar no seu carro, lembre-se de quão longe chegamos desde que começamos a usar alavancas. Prepare-se para se surpreender com as peculiaridades dos vencedores do Prêmio Nobel. Uma pequena parte dos laureados apresenta um estado psicológico único, conhecido como grandeza, que resulta em uma sensação exagerada de importância pessoal. Esse fenômeno é observado em cerca de 10 a 20 dos quase 992 vencedores do Prêmio Nobel, que às vezes se veem como o centro do universo. Imagine uma pessoa que fez grandes contribuições à ciência ou à literatura, de repente fazendo afirmações estranhas sobre suas experiências ou habilidades.
Esse comportamento peculiar pode se manifestar em declarações grandiosas ou em total desconexão da realidade. Embora esses laureados tenham alcançado grandes conquistas, a pressão e a atenção pública em torno de seu sucesso podem contribuir para esse fenômeno. É um lembrete fascinante de que, mesmo no topo, podemos enfrentar dificuldades inesperadas. O que você acha que motiva esse estado enigmático em mentes tão brilhantes? Sonha em ter uma pista de corrida particular para relaxar. O Drift Mansion nos Elazios, em Chihuahua, oferece uma experiência única para os amantes do motorsport. Este Airbnb exclusivo não é apenas sobre camas luxuosas e uma decoração bonita. Aqui você encontra uma pista de corrida privada, completa dentro da propriedade. Imagine acordar ao som dos motores e ter a chance de acelerar seu próprio carro ou alugá-lo no local. A mansão foi projetada para o conforto, com quartos espaçosos, vistas deslumbrantes e comodidades de primeira linha, cercada pela atmosfera de corridas de alta velocidade. Seja você um piloto experiente ou um curioso iniciante, essa experiência única promete emoção e memórias inesquecíveis. Além disso, é o lugar perfeito para se encontrar com amigos, família ou pessoas que compartilham sua paixão. Então você está pronto para acelerar na pista e aproveitar um fim de semana cheio de adrenalina e luxo. Incrível, mas a impressão 3D realmente está mudando as missões espaciais. A NASA adotou a tecnologia de impressão 3D para transformar a maneira como os astronautas obtêm suas ferramentas. Antes, enviar ferramentas para a Estação Espacial Internacional podia levar meses ou até anos. Imagine esperar tanto por uma simples chave inglesa. Agora, com a impressão 3D, os astronautas podem criar ferramentas conforme necessário, muitas vezes em apenas algumas horas. Isso significa que, se uma ferramenta quebrar ou se precisar de uma nova, não é preciso esperar por um carregamento de suprimentos. Em vez disso, eles podem facilmente imprimir o que precisam, diretamente na nave espacial. Isso não só economiza tempo precioso, mas também torna as missões mais eficientes e flexíveis. Além disso, a impressão 3D reduz a quantidade de equipamentos que precisam ser levados na viagem, o que diminui custos e desperdícios. Não é emocionante como a tecnologia ajuda os astronautas a resolver problemas no espaço? Você sabia que o Deadpool tem um controle especial para a Xbox? Este controle único é projetado para capturar o humor excêntrico e o estilo do mercenário tagarela. As cores vibrantes e a arte atraente fazem dele não apenas incrível, mas também um destaque em qualquer coleção de gamer. Mas não é só a aparência que importa. O controle é ergonomicamente projetado para conforto, permitindo que você jogue por horas sem sentir cansaço ou desconforto. Seja desviando de balas em uma cena cheia de ação ou apenas curtindo um jogo tranquilo, este controle oferece uma experiência fantástica. Gamers de todas as idades vão adorar a combinação de estilo e funcionalidade. Além disso, é uma maneira divertida de mergulhar no mundo maluco do Deadpool. Então, pronto para elevar seu jogo com este controle incrível? E se eu te contar sobre o gigantesco Kelencan? Essa incrível ave pré-histórica viveu na América do Sul e podia alcançar até 3 metros de altura, tornando-se uma das maiores aves de rapina já descobertas. Com um bico enorme de 40 centímetros, o Kelencan era capaz de caçar e se alimentar de diversas presas, assim como alguns dinossauros. Imagine uma ave tão grande que poderia competir com um tiranossauro. Os cientistas acreditam que o Kelencan viveu em uma época em que a paisagem era rica em outros grandes seres, o que provavelmente influenciou suas características evolutivas, ajudando-o a se tornar um predador dominante. Essa impressionante ave é apenas uma das muitas espécies fascinantes que existiram milhões de anos atrás, destacando a incrível diversidade da vida na Terra durante a pré-história. Como uma criatura tão majestosa se encaixava em seu ecossistema? Você pode se surpreender. Há um cemitério escondido em Paris. Sob as movimentadas ruas de Paris estão as catacumbas, um vasto cemitério subterrâneo. Criadas no final do século XVIII, esse lugar sombrio abriga os restos de cerca de 6 milhões de pessoas. Inicialmente, os cemitérios ficaram superlotados devido ao rápido crescimento da população da cidade, e as autoridades começaram a buscar uma solução. As catacumbas foram transformadas de pedreiras de calcário em um cemitério, tornando-se um local único de descanso para os falecidos. Hoje, os visitantes podem explorar uma pequena parte desse labirinto frio, mas fascinante, onde os ossos estão dispostos artisticamente ao longo das paredes.
As catacumbas não apenas lembram o passado da cidade, mas também contam histórias daqueles que viveram e morreram em Paris. Os corredores mal iluminados e as obras de arte feitas de crânios e fêmures tornam a caminhada por esse mundo subterrâneo uma mistura de história e mistério. Você já se perguntou que histórias esses ossos poderiam contar? Você sabia que na Califórnia os carros autônomos têm limites de velocidade? De acordo com as leis da Califórnia, os veículos autônomos não podem ultrapassar 60 milhas por hora se não houver um motorista no volante. Essa regra é muito importante, pois destaca a segurança enquanto a tecnologia dos carros autônomos ainda está em desenvolvimento. Embora empresas como a Google tenham criado carros que podem atingir velocidades impressionantes, a lei prioriza a segurança da sociedade. Testes e avaliações continuam para garantir que esses veículos inovadores possam se mover com segurança em nossas estradas. À medida que a tecnologia avança, podemos ver mudanças nessas regras, mas, por enquanto, os limites de velocidade ajudam a prevenir possíveis acidentes e incentivam mais pesquisas. Não é empolgante pensar em como estamos perto de um futuro onde os carros autônomos se moverão com segurança ao nosso lado? E se eu te disser que a Austrália é o continente mais plano? Esse título único se deve à sua altura média de apenas 300 metros, ou cerca de 1000 pés. Ao contrário de outros continentes, a Austrália possui uma massa terrestre muito antiga, que foi desgastada ao longo de milhões de anos. Isso significa que houve uma grande erosão que deixou a superfície mais lisa, tornando-a mais plana do que na América do Norte ou na Europa. Além disso, não houve muita atividade vulcânica, que normalmente forma montanhas e elevações. Em vez disso, a Austrália oferece vastos espaços abertos, desertos e planícies, mostrando sua paisagem única. Imagine um matagal infinito sob um céu azul brilhante. Todos esses fatores juntos fazem da Austrália um fenômeno geográfico impressionante. Então, da próxima vez que você pensar na Terra lá embaixo, lembre-se de sua característica única. Ser o continente mais plano da Terra, não é fascinante? Você sabia que a Suíça já foi chamada de Helvétia? Esse nome histórico, Helvétia, não é apenas uma relíquia do passado. Ele aparece em selos e moedas, conectando a Suíça moderna às suas raízes antigas. O nome Helvétia vem da tribo dos Helvécios, um povo celta que habitou essa região há mais de 2000 anos. Esse termo nos lembra da rica história da Suíça e das diversas culturas que a moldaram. Embora muitos associem a Suíça às suas paisagens deslumbrantes e cidades modernas, o legado dos Helvécios ainda está presente. Em suas moedas encontramos o nome Helvétia, o que destaca a importância de respeitar as origens da Suíça em meio à sua aparência contemporânea. Usar esse nome hoje não é apenas nostalgia, é uma celebração do patrimônio cultural da nação. Embora o país tenha mudado significativamente, o espírito da Helvétia continua vivo na cultura suíça, simbolizando a união das diferentes línguas e tradições presentes no país. Não é incrível como um único nome pode carregar uma história tão profunda? Você consegue imaginar a vida em Manhattan, em Nova York? Este icônico bairro é famoso por seus impressionantes arranha-céus, vida cultural e especialmente pelos preços chocantes dos imóveis. Na verdade, Manhattan está sempre entre os lugares mais caros do mundo. Apartamentos luxuosos e bairros badalados, como o Upper East Side e Soho, podem ter preços exorbitantes. Um pequeno estúdio pode custar milhares de dólares por mês, e muitos se perguntam como as pessoas conseguem manter esse estilo de vida. Os altos preços são causados por vários fatores, incluindo espaço limitado, alta demanda e a popularidade mundial do bairro. Mas não é só o aluguel. Até um jantar em um restaurante ou uma ida a um show pode sair caro. No entanto, o apelo de Manhattan é inegável, atraindo milhões de pessoas com suas ruas movimentadas, pontos turísticos famosos e uma vibrante cena artística, o que torna esse caro bairro tão atraente para muitos. Você já se perguntou por que as barbas podem crescer tanto? Se um homem nunca se barbear, sua barba pode chegar a impressionantes 9 metros. Isso é muito cabelo. Em média, os pelos do rosto crescem cerca de 1,5 centímetros por mês, o que dá aproximadamente 15 centímetros por ano. Ao longo de décadas de vida adulta, isso se acumula rapidamente. Curiosamente, o recorde mundial da barba mais longa pertence a um homem chamado Se Chiu Ping, cuja barba media mais de 5,5 metros. Embora a maioria das pessoas não deixe suas barbas chegarem a tamanhos extremos, esse potencial incrível mostra o quão extraordinários podem ser os pelos humanos.
A velocidade de crescimento é influenciada por fatores como genética, alimentação e saúde geral. Mas a possibilidade de deixar uma barba crescer 9 metros é um fato interessante para refletir. Quem sabe? Talvez um dia alguém aceite o desafio de cultivar a barba mais longa da história. Vamos revelar a verdade sobre o incrível poder dos raios. O raio é um verdadeiro milagre da natureza, atingindo velocidades de até 350 mil km por hora, o que o torna um dos fenômenos mais rápidos da Terra. Você consegue imaginar? Essa descarga elétrica pode alcançar temperaturas de até 30.000 Kelvin, muito mais quente do que a superfície do Sol. O que torna os raios ainda mais fascinantes é a sua energia. Uma única descarga pode fornecer luz para uma lâmpada de 100 watts por mais de 3 meses. No entanto, apesar desse impressionante potencial energético, os cientistas enfrentam sérias dificuldades para utilizá-la. As tentativas de capturar e armazenar a energia dos raios continuam, pois a imprevisibilidade das tempestades complica esse processo. Revelar os mistérios dos raios pode abrir uma nova fonte poderosa de energia, mas, por enquanto, continua sendo um dos espetáculos mais emocionantes da natureza. Prepare-se para se surpreender com o dote de 16 milhões de dólares. Em 2012, um magnata chinês chamou a atenção ao presentear sua filha com um incrível dote de mais de 16 milhões de dólares. Essa quantia impressionante incluía carros luxuosos, montanhas de ouro e até ações de sua empresa, mostrando como a riqueza se entrelaça com as tradições culturais. Em muitas culturas, o dote simboliza não apenas apoio financeiro, mas também status social e orgulho familiar. Essa demonstração de riqueza gerou discussões sobre os extremos da opulência e as expectativas que recaem sobre as famílias durante os casamentos. Enquanto a maioria dos casais sonha com uma celebração modesta, essa história destaca uma realidade diferente, onde fortunas podem redefinir os costumes matrimoniais. Como essa prática afeta os relacionamentos modernos e os valores da sociedade hoje. Isso levanta questões interessantes sobre amor, riqueza e os sacrifícios que as famílias fazem em momentos tão grandiosos. Você pode se surpreender com tatuagens hiperrealistas. Essas incríveis obras de arte alcançaram um nível tão alto que podem imitar adesivos, enganando nosso olhar e fazendo-nos acreditar que estão realmente colados na pele. Artistas modernos utilizam técnicas avançadas e tintas inovadoras para criar tatuagens que parecem tão realistas que é difícil diferenciá-las de adesivos de verdade. Esse processo se baseia em um profundo entendimento de sombras, reflexos e texturas da pele, permitindo que os tatuadores criem efeitos visuais que brincam com nossa percepção. Imagine andar com uma tatuagem de um personagem de quadrinhos ou de uma pedra preciosa brilhante que parece colada diretamente na sua mão. O mundo da body art está em constante evolução e as tatuagens hiperrealistas podem se tornar a próxima grande tendência. Esses designs podem variar de brincalhões a surpreendentemente realistas, tornando-os ideais para quem deseja expressar sua individualidade de uma maneira única. Então, você consegue se imaginar com uma tatuagem que desfoca as fronteiras entre arte e realidade.